Profissionais da área médica possuem uma capacidade única de identificar sinais ocultos de problemas de saúde em idosos, prestando atenção a omissões aparentemente insignificantes em sua higiene diária. Esses hábitos, à primeira vista inofensivos, podem servir como prenúncios silenciosos de doenças graves que se desenvolvem despercebidas. É assustador o fato de que muitos idosos nem sequer suspeitam de cometer esses erros críticos diariamente. Nos próximos minutos, será apresentada uma visão geral de 7 erros comuns na higiene pessoal que chamam a atenção dos médicos imediatamente ao examinar pacientes idosos. Será dada atenção especial a como a correção desses erros pode desempenhar um papel crucial na preservação da saúde e até mesmo salvar vidas, tanto a sua quanto a de seus entes queridos. As informações a seguir geralmente não fazem parte do currículo escolar, raramente são discutidas durante consultas médicas e quase não são abordadas em revistas populares sobre saúde. No entanto, esse conhecimento pode ser crucial para determinar como uma pessoa passará seus anos dourados, com saúde e total independência ou lutando contra doenças evitáveis que a privam de autonomia e dignidade. Fique conosco para descobrir quais erros de higiene podem sinalizar um perigo iminente e como você pode tomar medidas para proteger sua saúde. Permita-me contar a história de Haroldo, um engenheiro de 75 anos, aposentado, que acreditava sinceramente na impecabilidade de sua higiene pessoal. Haroldo era um membro ativo da comunidade local, jogava golfe 2 vezes por semana e nunca perdia os jogos de beisebol de seus netos. No entanto, durante um exame médico de rotina, o médico identificou imediatamente 3 erros graves em seus hábitos de higiene, que indicavam o desenvolvimento de uma doença grave há vários meses, da qual Haroldo nem sequer suspeitava. Eu estava completamente inconsciente, admitiu Haroldo mais tarde. Eu achava que estava cuidando bem de mim. Se meu médico não tivesse prestado atenção a esses problemas de higiene aparentemente insignificantes, eu já não estaria vivo para contar essa história. Hoje falaremos exatamente sobre esses erros, para alertá-lo a não repetir a triste experiência de Haroldo. Mas, o que é ainda mais importante, serão dadas recomendações concretas sobre como agir nessas situações, mudanças simples que podem prolongar significativamente sua vida, a partir de hoje. O primeiro erro: negligenciar a higiene bucal. Quando foi a última vez que você examinou atentamente sua escova de dentes? Ela está desgastada e desfiada? Você escova os dentes cuidadosamente 2 vezes ao dia? E, o que é ainda mais importante, você sabe que o mau cuidado com os dentes não é apenas mau hálito ou risco de perda de dentes. Está diretamente relacionado ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares, derrame e até demência. Especialistas em geriatria da Harvard Medical School provaram conclusivamente que as bactérias que surgem com doenças gengivais não tratadas podem entrar na corrente sanguínea e causar doenças cardíacas com risco de vida. Na verdade, suas pesquisas mostram que idosos com má higiene bucal têm 3 vezes mais probabilidade de enfrentar problemas cardiovasculares do que aqueles que prestam atenção adequada aos cuidados com os dentes. Mas não confie cegamente nessas palavras. Deixe-me contar a história de Sylvia, uma professora aposentada de 68 anos do estado de Oregon. Sylvia ignorou o sangramento nas gengivas por vários meses, acreditando que era um fenômeno comum em sua idade. Eu simplesmente pensei que era assim que tinha que ser quando você envelhece, compartilhou ela. No entanto, durante um exame de rotina, seu cardiologista descobriu uma inflamação perigosa nas válvulas cardíacas, que foi causada diretamente por bactérias orais que entraram em sua corrente sanguínea. O médico a avisou que, se ela tivesse procurado ajuda alguns meses depois, os danos poderiam ter se tornado irreversíveis. Em primeiro lugar, vale a pena prestar atenção à sua escova de dentes. Se sua vida útil exceder 3 meses ou se houver sinais de desgaste, recomenda-se substituí-la imediatamente. Como uma opção ideal, você pode considerar a transição para uma escova de dentes elétrica,
que, de acordo com estudos da Escola de Odontologia da Universidade da Pensilvânia, fornece 62% mais remoção eficaz de placa em comparação com a escovação manual regular. Os dentes devem ser escovados 2 vezes ao dia, dedicando pelo menos 2 minutos a esse processo de cada vez. Você pode usar um cronômetro para controlar o tempo. Não negligencie o fio dental, que deve ser usado diariamente antes de dormir. É importante lembrar as visitas regulares ao dentista, mesmo com próteses dentárias. Se você notar sangramento ou inchaço nas gengivas ao escovar os dentes, este não é um sinal normal de envelhecimento, mas serve como um sinal de alerta do corpo, que não deve ser ignorado. Outro aspecto importante é o banho regular e os cuidados com a pele. É necessário avaliar honestamente a frequência com que você toma banho ou ducha. Com a idade, muitas pessoas reduzem a frequência dos procedimentos aquáticos, mas deve-se lembrar que a pele é o maior órgão do corpo humano, e as mudanças em sua condição podem indicar sérios problemas internos antes mesmo do aparecimento de outros sintomas. Dermatologistas da Clínica Mayo alertam que a diminuição da frequência de banhos em idosos pode mascarar sinais precoces de doenças como diabetes, problemas hepáticos e cardiovasculares. Estudos clínicos mostram que o monitoramento oportuno da condição da pele poderia ajudar a identificar quase 40% das doenças não diagnosticadas em pacientes idosos em um estágio inicial. Como exemplo, podemos citar a história de Clarence, um carteiro aposentado de 77 anos de Michigan, que considerava suficiente tomar banho 1 vez por semana, especialmente no inverno, quando sua pele parecia seca. No entanto, quando o médico de Clarence notou uma mudança incomum na cor da pele durante uma consulta para outro problema, exames adicionais revelaram um estágio inicial de doença renal. Nesse caso, o problema não era a falta de higiene, mas o fato de que o banho raro mascarava um sintoma importante que poderia ter sido notado muito antes. Para manter a saúde da pele, recomenda-se estabelecer uma programação regular de banhos, pelo menos 3 vezes por semana, mesmo que não haja aumento da atividade física. É importante usar sabonetes suaves e sem perfume para não retirar os óleos naturais da pele, necessários para sua hidratação e proteção. Após o banho, aplique um creme hidratante na pele levemente úmida para reter a umidade e evitar o ressecamento. Deve-se prestar atenção especial ao exame regular da pele em busca de quaisquer alterações na cor, textura ou sensações. O aparecimento de áreas secas e descamativas, alterações incomuns na cor ou áreas que causam coceira constante podem ser um sinal de problemas de saúde mais sérios. Não ignore esses sinais de alerta, pois procurar um médico a tempo pode prevenir o desenvolvimento da doença. A condição das unhas também é um indicador importante da saúde geral. É necessário examinar regularmente as unhas das mãos e dos pés, monitorar sua limpeza e a ausência de alterações na cor. Deformação, espessamento ou alteração na cor das unhas podem indicar a presença de várias doenças sistêmicas, como anemia, problemas de tireoide ou doenças cardíacas. Um exemplo de negligência com a saúde das unhas é a história de Beatriz, que aos 82 anos ignorou o espessamento e amarelamento das unhas dos pés, considerando-o um sinal inevitável do envelhecimento. No entanto, quando ela procurou um médico por causa de dores nos pés, foi diagnosticada com uma infecção fúngica que se desenvolveu devido a um sistema imunológico enfraquecido. Exames adicionais revelaram uma doença grave que exigia tratamento imediato. Este caso destaca a importância de procurar um médico a tempo para quaisquer alterações na condição das unhas, pois isso pode ajudar a identificar e prevenir o desenvolvimento de doenças graves. Hoje, é necessário prestar atenção especial aos cuidados com as unhas. É importante cortá-las regularmente com cuidado, retas, apenas arredondando levemente as bordas para evitar o encravamento desagradável. Manter as unhas limpas e secas é a chave para a sua saúde. Além disso, recomenda-se usar sapatos respiráveis e trocar as meias diariamente, proporcionando aos pés a higiene
e o conforto necessários. Em nenhum caso, você deve ignorar quaisquer alterações na cor, textura ou espessura das unhas. Esses sinais podem não ser apenas defeitos cosméticos, mas sinais importantes que o corpo envia, alertando sobre possíveis problemas. Fragilidade, alteração na cor ou espessamento das unhas não são companheiros inevitáveis do envelhecimento, mas sim uma tentativa do corpo de transmitir informações importantes. É importante prestar atenção a esses sinais para não perder o momento e tomar medidas a tempo. Outro erro comum e talvez o mais chocante na higiene é a atitude inadequada em relação à incontinência. Infelizmente, muitas pessoas, especialmente os idosos, enfrentam esse problema sozinhas, tentando escondê-lo dos outros. De acordo com pesquisas, mais da metade dos idosos sofre de alguma forma de incontinência, mas em vez de procurar ajuda qualificada, eles preferem esconder sua condição. Urologistas do Centro Médico Johns Hopkins enfatizam que a incontinência não tratada pode levar a consequências graves, como infecções cutâneas perigosas, aumento do risco de quedas e isolamento social. Além disso, pode mascarar doenças mais graves, incluindo câncer de bexiga ou próstata. Estudos mostram que idosos que lidam com problemas de incontinência de forma oportuna e correta têm 60% menos chances de enfrentar complicações do que aqueles que tentam esconder esse problema. Um exemplo disso é a história de Douglas, um contador aposentado de 73 anos do Arizona. Douglas se sentia envergonhado para contar ao seu médico sobre episódios ocasionais de incontinência e tentou lidar com o problema sozinho, usando toalhas de papel e trocando de roupa frequentemente. No entanto, quando ele desenvolveu feridas dolorosas, ele finalmente procurou ajuda, e os médicos descobriram uma condição avançada da próstata que poderia ter sido tratada com sucesso meses antes, com resultados muito melhores. Meu orgulho quase me custou a vida, confessou Douglas. Eu realmente lamento não ter procurado um médico aos primeiros sinais do problema, em vez de tentar escondê-lo. Ao enfrentar o problema da incontinência, é crucial não abafar o assunto e discuti-lo abertamente com um médico. Tais casos são comuns na prática médica. Deve-se dar preferência a produtos absorventes especializados, desenvolvidos para resolver este problema delicado, evitando materiais improvisados que não são destinados para isso. A troca regular de produtos de higiene, logo após a umidade e a limpeza cuidadosa da pele, ajudarão a prevenir irritações indesejadas. É importante entender que a incontinência não é um companheiro inevitável do envelhecimento, mas muitas vezes um sinal de que é necessária ajuda médica. Se você está enfrentando vazamentos ocasionais, planejando suas saídas levando em conta a localização dos banheiros ou usando protetores improvisados, não adie a visita ao médico. Sua saúde e possivelmente sua vida podem depender da procura oportuna de assistência médica. Um erro comum entre os idosos é a higiene inadequada dos ouvidos. Pergunte a si mesmo: com que frequência e como você limpa seus ouvidos? Seja honesto consigo mesmo. Se você usa cotonetes, inserindo-os profundamente no canal auditivo, você está cometendo um erro perigoso que, infelizmente, muitos cometem diariamente. Os otorrinolaringologistas estão soando o alarme. Danos à audição e sinais perdidos de infecções graves são as consequências da limpeza inadequada dos ouvidos. Estudos mostram que a higiene inadequada dos ouvidos é a causa de cerca de 40% das lesões do canal auditivo em pacientes com mais de 65 anos, e em muitos casos isso leva a infecções que poderiam ter sido evitadas. Um exemplo disso é a história de Patrícia, uma bibliotecária aposentada de 71 anos de Washington. A mulher usava cotonetes regularmente para limpar os ouvidos até que danificou o tímpano, o que levou a uma infecção grave que afetou os tecidos próximos. Eu sempre limpei meus ouvidos assim e ninguém nunca me disse que era perigoso, compartilhou ela. Patrícia precisou de atendimento médico urgente, mas, infelizmente, ela sofreu danos irreversíveis à audição,
que poderiam ter sido evitados seguindo regras básicas de higiene. Manter a higiene dos ouvidos requer uma abordagem delicada e consciente. Existe uma regra simples, mas importante: evitar a introdução no canal auditivo de quaisquer objetos cujo tamanho seja menor que o seu cotovelo. Recomenda-se limpar apenas a parte externa da orelha com um pano macio, quente e úmido. Em caso de sensação de acúmulo excessivo de cera, deve-se recorrer a gotas auriculares especiais, destinadas a amolecer as rolhas de cera, seguindo rigorosamente as instruções da embalagem. É necessário procurar imediatamente um médico em caso de dor, secreção do ouvido ou alterações na audição. Se você sentir coceira, sensação de entupimento ou plenitude nos ouvidos, bem como alterações inexplicáveis na audição, não se automedique. Esses sintomas requerem avaliação médica profissional. A audição é um presente valioso e deve ser protegida com cuidados adequados. A higiene inadequada dos pés também representa um problema sério. Quando foi a última vez que você examinou cuidadosamente seus pés? Não apenas um olhar passageiro, mas um estudo completo de cada área, entre os dedos, calcanhares e solas. Os pés podem fornecer informações importantes sobre o estado de seu sistema circulatório e nervoso, que os médicos avaliam em primeira instância em pacientes idosos. Especialistas em ortopedia geriátrica da Associação Médica Ortopédica Americana afirmam que problemas com a higiene dos pés geralmente servem como os primeiros sinais de diabetes, neuropatia e doenças vasculares. Estudos mostram que em pacientes com mais de 65 anos, o cuidado adequado com os pés e exames regulares podem prevenir até 85% das amputações relacionadas ao diabetes. Isso não é um erro, exatamente 85% das amputações podem ser evitadas graças ao cuidado adequado com os pés. Um exemplo disso é a história de Raymond, um aposentado de 76 anos de Illinois. Raymond negligenciava a pele seca e pequenos cortes nos pés, considerando isso sinais comuns de envelhecimento. Meus pés pareciam ásperos por muitos anos, confessou ele. No entanto, durante um exame de rotina, o médico chamou a atenção para o estado de seus pés e imediatamente solicitou exames para diabetes, detectando a doença em estágio inicial, quando mudanças no estilo de vida ainda podiam ter um impacto significativo. Se meu médico não tivesse examinado meus pés, eu poderia ter vivido anos sem saber que tinha diabetes, compartilhou Raymond. Até então, os efeitos poderiam ter se tornado irreversíveis. A partir desse dia, é essencial criar o hábito de cuidar dos pés diariamente, prestando atenção especial para mantê-los secos e limpos. Após a lavagem, os pés devem ser bem secos, principalmente entre os dedos, onde muitas vezes se encontra um ambiente favorável ao desenvolvimento de infecções fúngicas. É importante examinar regularmente os pés em busca de quaisquer anormalidades, cortes, úlceras, alterações na cor da pele ou temperatura. As meias devem ser feitas de fibras naturais ou materiais modernos que absorvem a umidade e devem ser trocadas diariamente. Para hidratar a pele seca dos pés, recomenda-se o uso de cremes especiais, evitando a aplicação entre os dedos. Não se deve negligenciar sintomas como dor, dormência ou feridas que não cicatrizam. Se ocorrerem, você deve procurar um médico imediatamente. Secura e rachaduras nos pés, cortes que cicatrizam mal, alterações incomuns na cor da pele ou perda de sensibilidade podem não ser apenas problemas cosméticos, mas sinais precoces de doenças graves que requerem atenção médica imediata. Outro problema importante de higiene está relacionado ao uso de medicamentos. Se você estiver tomando vários medicamentos, deve prestar atenção a quaisquer alterações no odor corporal, padrão de sudorese ou boca seca. Essas alterações podem ser causadas por efeitos colaterais de medicamentos e podem sinalizar um perigo potencial.
Estudos conduzidos por farmacologistas da Sociedade Americana de Geriatria mostraram que alguns medicamentos comumente prescritos podem causar boca seca, sudorese excessiva ou alterações no odor corporal, o que pode indicar um efeito tóxico no corpo. De acordo com estudos, quase 40% das reações adversas a medicamentos em idosos se manifestam primeiro como alterações nas necessidades de higiene pessoal, precedendo sintomas mais graves. Um exemplo é a história de Bárbara, uma enfermeira aposentada de 67 anos da Flórida. A família dela presumiu por muito tempo que o odor corporal incomum de Bárbara era resultado de higiene inadequada, até que um geriatra determinou que era um sinal de toxicidade medicamentosa que estava destruindo lentamente seu fígado. Como Bárbara confessou, eu tomava banho regularmente e usava desodorante. Eu não tinha ideia de que o cheiro vinha de dentro do meu corpo, não de falta de limpeza. Para garantir a segurança pessoal e manter a saúde, é necessário monitorar cuidadosamente quaisquer alterações nos hábitos de higiene, principalmente após iniciar novos medicamentos. Recomenda-se manter um diário para registrar as menores anomalias, como alterações no odor corporal, intensidade da transpiração, grau de boca seca ou condição da pele. Manter níveis adequados de hidratação também desempenha um papel importante, a menos que indicado de outra forma por seu médico. É importante relatar imediatamente ao seu médico quaisquer manifestações incomuns, como aumento repentino da sudorese ou alteração no odor corporal, pois isso pode indicar interações indesejáveis entre os medicamentos. Em nenhuma circunstância você deve alterar a dosagem de medicamentos prescritos por conta própria sem consultar um médico, mesmo que pareça que eles são a causa dos problemas de higiene. O aparecimento de um odor corporal incomum, apesar dos procedimentos de higiene regulares, sudorese excessiva ou boca seca grave, não deve ser ignorado ou atribuído a alterações naturais relacionadas à idade. Esses sinais podem ser um aviso de efeitos colaterais graves de medicamentos que requerem atenção médica imediata. Reconhecer e corrigir esses problemas em tempo hábil evitará complicações graves, manterá o senso de dignidade e independência e, possivelmente, prolongará a vida. Deve-se lembrar que a higiene adequada não é apenas uma questão de aparência ou conformidade com as normas sociais, mas um elemento importante para manter a saúde em idade avançada. Pequenas mudanças nos hábitos de higiene podem desempenhar um papel crucial na manutenção da saúde e da longevidade.